Bom, hoje nós vamos iniciar esse estudo aqui, junto com vocês que estão nos ouvindo, né, através das redes sociais. Nós, há algum tempo, eu e o Juan, a gente vem fazendo um estudo todas as sextas-feiras, e os temas foram crescendo, foram ficando interessantes, e a gente sentiu de compartilhar aqui com vocês. Meu nome é Priscila Pires, sou terapeuta, e trabalho com aspectos energéticos, né? Estou sempre colocando aí os vídeos no YouTube sobre despertar espiritual, sobre campo quântico, sobre o desenvolvimento nosso, que vai além da nossa consciência de terceira dimensão. E quero então apresentar o meu querido amigo do coração. Ah, É um prazer, né, sempre poder compartilhar de conhecimento e da própria percepção de alguns estudos aí que a gente vem desenvolvendo, tanto eu quanto você separadamente. Depois a gente tem esses momentos onde a gente consegue conversar, se juntar, e com certeza a gente vai ressoando com outras pessoas que também estão nesse nível de consciência, que também estão no caminho de despertar e também do autoconhecimento, porque aqui a gente fala muito sobre a questão de compreender, de entender esses próprios processos e compreender o quanto a expansão da consciência nos faz pensar sobre os outros assuntos. Também sou terapeuta, também trabalho com questões energéticas, a própria questão do autoconhecimento e de percepção de como isso pode auxiliar outras pessoas no nosso processo. Então, é um caminho que a gente vai construindo e estamos construindo ainda, né? sei, sei. E a ideia é trazer um bate-papo aqui a partir do que a gente recebe de conteúdo, né? Então, ao longo da nossa semana, a gente vai recebendo, através das nossas próprias conexões e expansão de consciência, seja por um formato de canalização, seja por uma percepção própria, né? E de blocos quânticos de informação, ou dos nossos estudos particulares, né? E a ideia, então, é trazer algum texto, né, aqui e discutir esse texto e conversar esse texto sem nenhuma intenção de dizer a verdade sobre nada, né, sem levantar informações, abrir o campo de consciência, e para quem está assistindo, então, saiba que é realmente um bate-papo livre e tranquilo, e vocês podem colocar aqui nos comentários o que acharam, o que gostaram, o que não gostaram, né, colocar as percepções de vocês. E volto a dizer, né, sem nenhuma intenção de trazer verdades absolutas, e sim reflexões, né, que a gente recebe e a gente vai aí expandindo. E seria muito bom ter a participação também, né, das pessoas comentando aí, ok? Espiritualidade e consciência. Juntos, vamos transformar ideias e expandir horizontes. Então, hoje você trouxe para nós um texto, né, Juan, que você recebeu aí dos seus Sim, estudos. Conta um pouquinho aí. faz parte de um processo reflexivo, enquanto esse caminho de autoconhecimento, de iluminação, né? Pensar sobre o próprio universo. Várias vezes a gente vem conversando muito sobre isso, quanto eu penso sobre o universo, sobre a questão da manifestação do próprio ser como um ser universal, e compreendendo um pouco desse caminho e tentando traçar um entendimento sobre como ele funciona, o que até mesmo você comentou, não é uma visão que ela tem que ser diz, ó, é um conceito que você precisa acreditar que é assim. Não, é um pensamento dentro da forma que eu estou percebendo e que estamos tentando entrar em um senso de realidade ou mesmo de expansão da consciência como uma forma diferente de pensar. Quer fazer também com que você, de repente, pense ou desperte sobre isso, ou comece a se perguntar, será que é possível? Será que funciona dessa forma? Ou será de uma outra forma o processo de expansão da consciência, de realidade, de outros planos? Dentro do que eu fui escrevendo aqui, eu vou até ler um pouco do texto para ficar mais fácil chegar nessa dos linha de períodos compreensão. mais paradoxais da sua existência. Nunca houve tanto avanço tecnológico, tanta capacidade de comunicação, tanto domínio sobre a matéria e sobre os mecanismos do mundo físico. No entanto, ao mesmo tempo, nunca houve tamanha dispersão da consciência coletiva. O ser humano expandiu sua inteligência técnica, mas permaneceu fragmentado em sua percepção de unidade. Criou máquinas capazes de atravessar continentes em segundos, algoritmos capazes de prever comportamento, redes capazes de conectar bilhões de pessoas instantaneamente, mas não compreendeu plenamente sua própria natureza dentro do fluxo universal da existência. A civilização moderna passou a direcionar grande parte da sua força vital para o consumo contínuo de estímulos. A atenção tornou-se o recurso mais disputado da humanidade. O tempo, antes integrado aos ciclos da natureza e da experiência direta, foi reorganizado em ciclos de produção, distração, validação e repetição. A mente humana, constantemente alimentada por excesso de informação, passou gradualmente a confundir movimento com evolução, exposição com identidade, consumo com preenchimento e conexão digital com integração verdadeira. O que deveria representar expansão tecnológica transformou-se em muitos casos em um mecanismo de aprisionamento perceptivo. O celular tornou-se uma extensão do campo cognitivo humano.
Não apenas comunica, ele regula emoções, mede aprovação social, organiza desejos, amplia compulsões e cria padrões contínuos de identidade coletiva. O algoritmo digital tornou-se o reflexo mais matemático dos padrões emocionais da humanidade. A máquina aprende aquilo que o ser humano repete. Aprende medo, desejo, impulsividade, carência, pertencimento, consumo e validação. Depois devolve esses mesmos estados ampliados, reorganizando a realidade digital para manter a continuidade do fluxo. Assim, surge a sensação de uma matriz, não necessariamente uma entidade externa absoluta controlando a humanidade, mas um campo coletivo autoalimentado, construindo pela própria repetição inconsciente dos indivíduos. A prisão deixa de ser apenas algo imposto de fora para dentro, ela passa a emergir do próprio estado fragmentado da consciência humana. O indivíduo busca a validação gera exposição. A exposição gera identificação, a identificação gera repetição. A repetição cria um campo coletivo, o campo coletivo retroalimenta o indivíduo. Gradualmente, estruturas inteiras de realidade começam a se formar através da ressonância emocional compartilhada. Pessoas movidas pelos mesmos padrões de medo, vazio, desejo, superioridade, compulsão ou pertencimento passam a construir redes coletivas de percepção. Essas redes tornam-se culturais, sociais, econômicas, digitais, espirituais e psicológicas. O que começou como estado interno transforma-se em sistema. O sistema, então, reforça continuamente o estado interno que originou. A humanidade entra em ciclos. Muda-se a estética, mudam-se os símbolos, mudam-se os objetos de desejo, mas a estrutura permanece. Civilizações inteiras podem avançar tecnologicamente enquanto permanecem aprisionadas em estados profundos de separação consciencial. Conquistam recursos, dominam a energia, expandem territórios, desenvolvem inteligência artificial, manipulam genética, exploram planetas, mas continuam incapazes de integrar consciência, ambiente, coletividade e propósito existencial. Porque a evolução tecnológica não é sinônimo de evolução consciencial. A verdadeira crise da humanidade talvez nunca tenha sido apenas economia, ambiental ou política. Talvez seja uma crise de percepção da unidade. Uma civilização que se percebe separada inevitavelmente explora. Explora a natureza, o outro, o corpo, o tempo e a si mesma. Uma civilização que se percebe integrada, organiza. Compreende que não existe separação real entre consciência, ambiente e existência. Dentro dessa compreensão surge a ideia da fonte. A fonte não como um Deus antropomórfico, limitado por forma ou religião, mas como unidade primordial. O campo universal integrado da consciência do qual toda existência emerge e participa. Nada está verdadeiramente fora dessa unidade. A separação é experiencial, perceptiva, vibracional. O ser não abandona. Ele apenas passa a perceber-se como separado dele. Então a mente cria estruturas de realidade compatíveis com seu estado interno. Quanto mais fragmentado, mais busca preenchimento externo. Quanto mais desconectado da unidade, mais tenta compreender, compensar através do consumo, controle, validação, identidade, ideologia ou pertencimento. O ser humano torna-se centrifugado para fora de si, sempre buscando, sempre incompleto, sempre projetando no exterior aquilo que perdeu internamente. Mas a realidade não é estática, ela responde à ressonância. O universo inteiro pode ser compreendido como um grande campo de informação consciente em movimento contínuo. Um organismo universal vivo onde tudo está interligado através de padrões de conexão e percepção. Neste campo, pensamentos, emoções, memórias, ideias e estados de consciência não são apenas fenômenos isolados do cérebro humano, são movimentos organizadores do próprio campo. Medo reorganiza padrões. Alegria reorganiza padrões. Desejo reorganiza padrões. Consciência reorganiza padrões. A realidade manifesta-se através de interação dessas frequências. Então surge a imagem de uma flor. Uma grande estrutura em espiral semelhante a uma margarida aberta. No centro encontra-se o ser. Não é o corpo físico limitado, mas um núcleo de percepção envolto como um campo fluido de consciência. Ao redor desse centro surgem pétalas organizadas em espiral. Cada pétala representa níveis de consciência, estados de realidade, experiências e memórias acessíveis ao campo. As pétalas não são mundos separados rigidamente, são camadas simultâneas de ressonância. Tudo sempre esteve presente, nada é absolutamente proibido, nada é uma barreira impenetrável. O que diferencia os níveis é a capacidade da consciência de sustentar determinada frequência organizacional. O universo não está dividido por muros absolutos, mas por estados de ressonância. Assim, expansão da consciência não significa criar novos mundos, significa acessar camadas que sempre estiveram disponíveis no campo universal.
As pétalas em espiral tornam-se, então, um símbolo perfeito da evolução consciencial, porque a espiral nunca termina, nunca retorna exatamente ao mesmo ponto, integra níveis anteriores enquanto expande novos, move-se continuamente sem ruptura. Passado, presente e futuro deixam de existir como linhas fixas. Existe ressonância, existe acesso. A consciência não caminha pelo tempo, ela conecta-se a padrões informacionais disponíveis no campo universal. Cada ser torna-se como uma flor consciente dentro de uma vasta rede de flores interligadas. As pétalas não se tocam diretamente, mas formam teias de conexão vibracional. Campos conscientes organizam-se por frequências semelhantes. Seres ressoam entre si formando redes de percepção compartilhada. Assim, surgem as culturas, civilizações, religião, ideologias, movimentos, arquétipos, sistemas tecnológicos, campos emocionais coletivos, tudo é ressonância organizada. O chamado corpo quântico emerge então como um campo de luz e informação que conecta cada ser à unidade. Não como algo sobrenatural separado da realidade, mas como interface consciente entre percepção individual e campo universal. A luz movimenta-se como um padrão de informação, como uma grande sinapse cósmica, onde toda existência compartilha dados, experiências, símbolos e estados vibracionais. Neste contexto, estados alterados de consciência deixam de ser apenas distúrbios perceptivos ou fenômenos isolados. Eles podem representar momentos onde os filtros limitadores da mente enfraquecem, permitindo ao campo acessar padrões mais amplos de integração. A expansão não cria outra realidade, ela dissolve temporariamente os limites que impedem a percepção da realidade já existente. Isso talvez explique por que, através das eras, diferentes culturas relatam experiências semelhantes. Seres luminosos, inteligências aladas, visões da unidade, geometrias sagradas, campos de luz, consciência coletiva, entidades superiores, redes universais de conhecimento. Esses seres podem não ser divinos, no sentido tradicional de deuses absolutos separados da criação. Talvez sejam consciências altamente integradas ao campo universal. Seres que acessaram níveis ampliados de ressonância e organização consciencial. As asas, frequentemente presentes nesses símbolos, podem representar não voo físico, mas expansão perceptiva, transcendência da densidade e mobilidade entre estados vibracionais da existência. A pinha surge como um símbolo central dessa cosmologia, presente em inúmeras culturas antigas associadas ao despertar, à expansão da mente e ao conhecimento oculto. Ela representa estruturalmente aquilo que a flor em espiral manifesta simbologicamente a consciência, expandindo-se através de níveis integrados da unidade. A pinha, a flor, a cúpula, a espiral e a rede neural, o campo quântico e o universo em múltiplas camadas, tornam-se expressões diferentes do mesmo princípio universal, a existência como consciência organizada em padrões informacionais interligados. Assim, o universo deixa de ser apenas matéria, torna-se consciência e experiência. Cada ser, uma frequência, uma pétala, um ponto de percepção, uma célula consciente do organismo universal. E toda evolução passa a ser não uma conquista territorial, mas um processo de integração vibracional. Civilizações destrutivas ressoam campos densos: controle, consumo, separação, dominação, medo, expansão sem equilíbrio. Civilizações integradas organizam tecnologia, consciência, ambiente, coletividade em harmonia. A tecnologia deixa de ser mecanismo de distração e torna-se instrumento de ampliação consciente da realidade compartilhada. Então o ser humano finalmente compreende, não é objeto separado observando o universo. É o próprio universo experienciando a si mesmo através dos múltiplos centros da consciência, interligados no mesmo campo infinito da unidade. Então, nesse nível, a gente chega ao corpo quântico, tá? Que não é a representação do corpo sutil. Vamos traçar uma linha aí só para poder diferenciar, tá? Então, além da matéria que compõe os corpos sutis, é o próprio sistema, né, em seu funcionamento. É aquilo que opera além das realidades, a conexão entre planos, ligação em teia do universo perceptível e imperceptível pela mente ou consciência. O ser integrado ou não em níveis superiores ou inferiores da consciência. Eu fiz esse texto pensando o quanto a nossa consciência, à medida que a gente vai conectando o celular, lembrando, recebendo algum tipo de informação, a gente vai ressoando em níveis maiores e essa informação vai conectando a outras pessoas que vão chegando comigo através, por exemplo, daquilo que eu gosto, daquilo que eu percebo, daquilo que eu leio. É a mesma sintonia que a gente faz, por exemplo, quando eu quero comprar um carro, por exemplo, vermelho. E eu começo a ver vários carros vermelhos ali ao tempo todo, porque eu já estou ressoando nesse pensamento
e a minha mente começa a perceber e a ligar essa informação para que chegue à minha percepção daquilo que eu quero ver. A mesma coisa acontece quando a gente começa a olhar algumas informações do celular e perceba que o próprio algoritmo vem trazendo somente informações daquilo que eu percebi, daquilo que eu observei, daquilo que a minha mente começou a conectar. E por isso a gente está falando nesse processo de conexão, de ligação, como uma grande mente consciente, que é esse processo de expansão em rede. Eu me conecto com você, você se conecta com o outro, que também tem um pensamento, isso vai crescendo, de uma forma que se torna uma teia. Esse Né? aqui, Uma rede de network sutil, vamos dizer assim. exatamente. Porque a gente pode ressoar num nível mais superior, né? Que é aquele estado vibracional de luz, de compreensão, de amor pelo universo, de amor pela natureza, ou muitas vezes no estado mais nível mais vibratório inferior, estados de consciência menos integrados à paz, ao amor, o negativo, à doença, a sistemas muito inferiores de consciência, por exemplo, muito mais materializado, pensando somente no dinheiro, ou pensando somente em estados mais relacionados ao sexo, ao vício, às drogas, né, a tudo aquilo que deixa o seu ser em estado baixo vibracionalmente. Então, a gente pode ressoar nesse nível de consciência, tanto superior quanto inferior, ou mesmo intermediário, mas a gente vai ter sempre ao nosso redor pessoas que estão vibrando, ou consciências, ou mesmo o próprio ambiente com a mesma situação energética ali. E quando você fala de corpos, corpo quântico, né? Você falou, não é um corpo sutil, é um corpo desses corpos sutis, os 7 corpos que a gente conhece, né? É um corpo quântico. Como que seria isso, né? E aí vou trazer aqui a ideia, só para o pessoal que às vezes não conhece, né? Os corpos sutis são o corpo etérico, né? Aliás, o corpo físico também é visto, né, como um corpo sutil. E depois vem o corpo etérico, Sim. onde tem os chakras, nádios, os meridianos, né, que seria um corpo onde é, é um receptor de informação dos demais corpos, né? Depois vem o corpo emocional, depois vem o corpo mental inferior, que é a divisão do corpo mental superior em dois, né? Não bem uma divisão, mas uma divisão de tarefas, né? Seria o corpo mental inferior, aquele que é o intelecto, onde fica o ego também, né? E depois vem o corpo mental superior e o corpo mental, e depois o corpo Budi e depois o corpo Atma, né? Então, não são esses corpos. O que que é? Conte para nós aqui qual que foi a sua ideia, a sua captação aí do que é esse corpo quântico. Uma das percepções que eu tive é que quando a gente fala daquilo que eu observo, daquilo que eu vejo, a gente está falando da interpretação que a nossa mente consegue fazer através daquilo que os meus olhos estão vendo. O nosso corpo sente através daquilo que eu percebo do ambiente. Né? Se eu toco, por exemplo, em mim, eu consigo sentir através do físico. Quando existe algo no meu ambiente que eu não consigo perceber fisicamente, mas tem a sensação que existe. E por isso a gente está falando desses corpos sutis que vão conectar através da emoção, traz para mim um estado muito de alegria, traz para mim um sentimento de dor, está pensando que está chegando para mim algo muito de sofrimento. É o seu corpo, aquilo que a mente não consegue perceber, os olhos não conseguem interpretar, mas o nosso corpo, esse corpo material que através dessa matéria não consegue perceber, mas o nosso corpo sutil, né, que faz parte também do corpo físico, que também faz parte aí do corpo sutil, a matéria, consegue perceber. É como se fosse um outro estado da matéria, desse que não é perceptível visivelmente, mas consegue acessar esses níveis de informação, de pensamento, de energia. Quando eu tenho um pensamento, nossa, eu gostei de estar perto daquela pessoa, e eu consigo me conectar essa energia. Quando a gente vai falando exatamente desse corpo quântico, a gente está falando de um outro nível. Estou falando em outro estado da matéria, muito mais sutil, muito mais harmonizado energeticamente ali, porque não faz mais parte desse estado material,
está conectando mais com a rede, de fato, com a rede, com o funcionamento, que é esse espaço de conexão que eu tenho com você, que é essa conexão que eu tenho, por exemplo, com o meu ambiente, fora do ambiente, em outros estados vibracionais, que eu vou me conectando através dessa rede universal. Então, o corpo quântico é exatamente tudo que está ao meu redor. Então, não é uma consciência, não é aquela energia do prana, não são os corpos sutis, não é o campo eletromagnético, mas me parece que seria a capacidade de fazer uma conexão interdimensional, né? Que, da forma como a gente está colocando, nós estamos falando de dimensões, dimensões do ser. Pode ser dimensões do ser emocional, dimensões do ser espiritual, dimensões do ser material. E dimensões mesmo, né? Que estaria, aí, como a gente diz, terceira dimensão, quarta, outros planetas, né? Então, me parece que seria algo assim. A capacidade do ser em acessar, né, outras dimensões e se comunicar com essas outras dimensões e, de certa forma, até ler, né, vamos dizer assim, o campo dessas outras dimensões. Então, por exemplo, quando eu estou falando, eu não estou falando com você, né? Eu estou aqui em casa e tudo, de repente, eu, eu percebo que parece que eu estou conversando com você telepaticamente, né? Aí, daí a pouco, você me manda uma mensagem e bate a mensagem, enfim, né? É sempre assim. Eu poderia dizer, então, que é essa capacidade de compreender essa rede que existe entre os seres que estão conectados de alguma forma, seja por amizade, seja por conhecimento, seja por questões negativas também, e não só neste plano terreno 3D, mas também em outros planos, que é quando a gente acessa mestres, guias e mentores e as nossas próprias consciências que estão em outros planos. É uma boa definição, isso aí? Sim, é ótimo. É exatamente isso. É o quanto a nossa consciência, né, enquanto eu, quando a gente fala consciência, é aquele que observa aquilo que eu estou pensando. Então, no corpo quântico, é exatamente todo o que está à minha volta, toda a expansão dessa consciência. E muitas vezes a gente se coloca como camadas, criando conceitos, que é aquilo que a gente coloca como barreira, como uma interferência, como pensamento. Quando a gente vai retirando essas camadas, quando vão retirando essas barreiras, e a gente percebe o corpo quântico como essa própria rede universal, que não existem as barreiras, não existe aquilo que me impede de acessar, existe aquilo que eu ressoo, né? Então, quando você, consciência, corpo quântico, consegue expandir esse nível, chegar a essa permissão de se perceber, ó, eu faço parte de algo maior. Fazendo parte de algo maior, eu estou interligado com tudo, que é o corpo quântico, que é quando eu consigo me conectar com seres em outros níveis de consciência, consigo me conectar com o próprio ambiente ao meu redor e eu tenho a percepção de que aquele ser que até então eu tinha a informação de que ele não era consciente, agora eu percebo como um ser que faz parte de mim. Então a sua conexão está muito mais integrada com tudo. Se integrando com o todo, esse corpo quântico ele consegue fazer esse processo de conexão muito mais ampliado. Porque eu deixo a barreira de achar que eu estou no terceiro plano, não consigo me conectar com o plano de sexta, de oitava dimensão, ou eu não consigo expandir a minha consciência para poder perceber que, além daquele ser que estava aqui, por exemplo, que é um ser que de repente passou pelo plano físico, que encarnou, desencarnou, existem outros seres além deste plano. Então, o processo de consciência ele se expande num nível muito maior, porque se torna é, universal e depois multi-universal, que são os outros planos, níveis de consciência. Então, um corpo quântico ele passa a captar o universo. Ele passa a perceber que eu não sou só o ser material que vive neste plano. Eu sou o ser universal, a versão do cosmos, em contato e acesso com outros seres de outras dimensões, com outros níveis de consciência. Então eu deixo de ser o corpo sutil matéria para acessar realmente o campo informacional do resto.
E é interessante também, que você agora está me fazendo aqui pensar numa questão. Quando a gente faz um movimento de desdobramento, que a gente fala, né, ou de se deslocar do corpo físico e ir até uma outra, um outro lugar, seria projeção astral também, né? Isso é feito pelo corpo emocional, né? Pelo corpo emocional. O corpo emocional, ele que tem lá o que a gente chama de cordão de prata, que a gente sai e vai para outros lugares. Mas quando você fala de um corpo quântico, que apesar de eu ter entendido que não é exatamente um corpo, mas me faz pensar que este corpo quântico, ele possibilita a gente chegar a mais lugares, mais espaços, ampliar mais e acessar as coisas que já existem deste universo, deste cosmos, incluindo não só a percepção de outras pessoas, ou outros planetas, ou uma caixa, mas também o campo eletromagnético de uma outra pessoa, o campo, os próprios corpos nossos, né? Porque as pessoas não têm muita, na maioria das vezes, né? Não se comunicam com esses corpos, né? Então, parece que esses corpos são algo que existe num plano que não tem acesso, e mesmo que tivesse o acesso, traz uma sensação deles não terem comunicação, né? Eu não posso me comunicar, né? Então, nesse sentido, o corpo quântico, ele é mais do que telepatia, né? Ele possibilita, né, uma habilidade, uma competência do espírito, do ser enquanto um ser de luz, um ser de capacidades muito mais ampliadas do que a gente tem conhecimento, né? E isso facilita a nossa, o nosso acesso muito mais do que um corpo mental, emocional, ou até mesmo o corpo causal, que também tem algumas habilidades, né? É muito interessante isso, porque, como a gente vem comentando, né? Esses corpos, né? A maioria de nós não sabe que a gente pode acessá-los, né? E esse movimento de descida que a gente estava conversando, né, que a gente faz um processo de vindo da fonte e vai se fragmentando, ou seja, vai deixando partes nossas em frequências que não são essa. O que que é descida, né? Frequência superior até chegar na frequência 3D, né? Então, as frequências superiores seriam, então, partes nossas que vão ficando ali, né? Então, eu poderia, com essa habilidade, com esse corpo quântico, acessar essas outras frequências, né? E aí depois vir a me conectar de uma forma onde eu acabe por me fundir novamente, né? Se na descida eu fragmentei, na ideia de subida, né? Porque a gente sabe que não é bem descida ou subida, mas é por uma questão Sim. frequencial mesmo, a gente vai subindo, né? E aí, quando você diz isso, me vem então aquela conversa que a gente estava tendo. Mas por que que a gente não faz isso? Por que que a gente não conversa com esses corpos superiores? Por que que a gente, né? O que que existe? Existe um bloqueio? Existe uma intromissão? Existe Deus não quer? A gente não pode, a gente é pequeno demais, a gente não é nada. Como é que você vê isso dentro dessa ideia que você está trazendo? Eu vejo exatamente os conceitos que vamos criando. Quando a gente fala desses conceitos, é algo que a gente internaliza como verdade e que a gente percebe como algo que tem que ser daquele formato. É quase como se a gente se colocasse numa caixinha e dentro dessa caixa nos colocam outras caixas onde a gente se percebe e se coloca exatamente nelas. Se eu me percebo, por exemplo, como um ser que está abaixo da criação, fui um ser que foi criado, então eu não pertenço à criação, fui criado por ele, um exemplo.
Ou então eu sou filho, eu não sou parte realmente, eu não sou Deus, eu sou uma criação dele, eu sou um objeto à parte, tem potências. Eu sou também como um ser que é extremamente materialista, que vive no universo material, condensado à matéria, e sou um ser inferior. Em estados, muitas vezes, de alguma consciência, eu até considero, mas eu ainda me considero ruim, eu ainda me considero uma pessoa que precisa mudar muito, melhorar muito para alcançar um grau de elevação. Ou, por exemplo, quando eu penso em Buda, nossa, Buda está num estado de perfeição muito maior do que eu nunca vou conseguir chegar ao dedo mindinho de Buda. Ou quando eu Que é penso em o que Jesus, um ensinam estado para tão nós, elevado né? de luz e de amor, sim, que é o que ensinam. Olha, ele está num nível tão alto que eu e vou precisar de 1000 encarnações para poder alcançar esse nível. A gente está falando só de como seriam conceitos, tá? Então, nesse conceito que te limita, que te bloqueia, te faz entender que você é um ser limitado. Ou que você, estando na matéria, eu posso até alcançar um nível mais sutil, mas eu vou para uma esfera de luz onde eu preciso ser tratado materialmente para depois me está no estrado mais sutil de matéria, mais sutil de energia, ainda assim compreender, acessar outros níveis de consciência. Perceba que é uma escada. E cada escada te leva a um conceito, e cada conceito te leva também a um bloqueio onde existe, ó, eu posso atravessar até aqui, eu preciso passar por esse nível para aprender, para poder de alguma forma melhorar, para só então acessar outros níveis de consciência, que são os bloqueios que muitas vezes a gente se coloca. São os bloqueios que nos colocam como barreira, como impedimento. No São corpo as quântico, tudo crenças que a está gente cria, né? Que vai nas sendo crenças. aí ao longo As da nossa crenças, ancestralidade sendo gerada. sim, E a gente não sabe nem por que pensa isso, mas pensa, é, né? crença, limitação. Quanto a gente até pensa, por exemplo, no corpo sutil, a gente sempre pensa, ó, eu preciso entrar no nível superior de energia para me conectar com o nível superior de energia também. Ou eu preciso de alguém que faça esse intermédio para que eu possa acessar esse nível de informação. No corpo quântico, a gente está falando já está disponível para que você acesse. É o quanto o seu corpo já consegue, já tem as possibilidades, tudo está disponível. Só que em nível de ressonância, onde está a sua direção? Que é algo que até, inclusive, no texto a gente falou e comentou, inclusive, sobre quanto a gente vai se colocando nessas caixinhas da própria mente, ressonando com essas outras informações. No celular, que eu vou sempre lendo as informações ali, ou informações muito rápidas, que sequer vão trazer algum nível de informação, mas traz às vezes alguma alegria, e eu vou buscando mais alegria, mais informação de sistemas que não acontecem, e existe muitas vezes esse nível de vício informacional que não traz informação nenhuma, porque a sua mente não aprende, porque ela não guardou esse conhecimento. Então, quando você se percebe com um nível onde você tem essas potências e você consegue acessá-las porque está disponível através dessa ressonância, através dessa rede, através desse universo que ele faz parte de tudo, você se percebe um ser muito mais com potência, um ser que faz parte do universo, um ser que tem as mesmas potências de tudo que está no nosso universo, sem realmente se bloquear ou se colocar esses conceitos de bloqueio, de limitação. Quanto mais você se limita, menos você se integra de fato com tudo. Quanto mais a gente vai colocando barreiras de possibilidades, menos a gente vai se integrando ao todo. Que é aquele processo que a gente fala sobre, ó, mas existe essa matriz que faz com que eu não consiga acessar esses níveis de informação, que faz parte daqueles conceitos que você também, de alguma forma, está internalizando. Sim, mas uma vez que nós estamos aqui no planeta Terra, né, temos, né, uma limitação realmente, porque é um plano de existência inferior, portanto, é limitado. É, eu fico pensando assim, né? A mente, ela é limitada, né? Então, a mente não vai alcançar, não vai ser um instrumento que vai possibilitar a utilização dessa capacidade, né, vendo a mente como um instrumento, como um objeto que vai me ajudar a chegar nessa condição. Ela não vai conseguir operar essa frequência de um corpo quântico. Então, o que vai operar essa frequência, ou seja, a ferramenta, né, útil para utilizar essa competência do próprio ser, seria a consciência, não o consciente que está na mente, a consciência, que já é algo do espírito, que é algo ilimitado, né? Sendo assim, então,
A gente sabe que para acessar a consciência, a gente tem dificuldade, né? Porque a gente, primeiro, tem crenças, tem bloqueios emocionais que a gente já criou, né? Não sabe como fazer isso, porque de fato isso não é uma coisa que existe um curso que você faz e aprende. Isso normalmente é uma coisa que você desenvolve quase que natural. À medida que você vai se libertando das crenças e dos conceitos, porque uma coisa é a gente, eu descobri que agora eu sou um ser que posso chegar nesses lugares. Tá, mas enquanto eu não sabia disso, eu criei um monte de barreiras, então eu vou ter que tirar essas barreiras, né? Faz sentido isso? É isso mesmo dentro desse pensamento seu? Exatamente. Esse pensamento está muito correto e conectado exatamente com o que eu venho pensado, com o que eu venho escrito, percebido e chegado de informação. Quando você está no processo de autoconhecimento, você passa a perceber e a reconhecer padrões, que é reconhecer muitas vezes essa matriz que nos envolve, nos colocamos e integramos a ela, e até mesmo conectamos com outros tipos de matriz e fazemos algumas nesse processo. Quando você começa nesse nível de expansão de consciência a se desintegrar disso, a entrar muito mais consciência e consciente do processo onde você está, que é quando de fato você reconhece o que é padrão, o que é bloqueio, o que é conceito, o que foi criado e o que é de fato, por exemplo, o próprio universo. E assim você passa a expandir o seu corpo nesse nível de conexão e a acessar de fato as informações. Porque é quando você começa a ressoar com o todo, que até esse momento onde somos matéria, onde o corpo sutis, onde eu estou muito mais conectado com o conceito, eu não estou integrado de fato à consciência. Eu estou limitado a ela. Eu penso, mas eu não observo aquilo que eu penso. Eu somente recebo a informação, armazeno, gero um conceito. Esse conceito ele vira como matéria. A matéria condensada gera uma matéria muito mais sutil, muito mais energia. Ela me prende a essa matéria que eu continuo acreditando que ela é assim, ela tem que ser assim porque eu nasci assim. É um conceito Eu não que tenho muitos poder de observam. mexer nisso, Nesse né? processo, sim, nesse processo de expansão e reconhecimento do corpo quântico, entender é quase como se a gente tivesse, como você comentou, estou fazendo um processo de deixando a matéria. Deixando a matéria, eu já reconheço que a matéria da qual eu fiz parte existe além dela. A matéria do qual eu fiz parte, existe um universo muito maior, ao qual eu me conecto, faço parte, e penso e observo sobre ele. Então, entendendo esse nível de consciência, expandindo muito mais a mente, aí você vai pensar, por exemplo, no ser que está ao seu redor e a se conectar com ele. E se conectar não só com o ser humano, com o ser, por exemplo, com os animais, com a própria natureza ao seu redor, a água como um processo consciente do nosso corpo e um processo de expansão também do nosso próprio ser, universos em outros níveis que podem haver outras realidades com seres diferentes a mim, e eu pertenço a eles, assim como eles pertencem a mim. Então, sua mente passa a entrar num processo onde você começa a olhar muito mais à frente. É quase como se a gente estivesse olhando para a matéria deixa de ser matéria e eu consigo ver além dela, que a gente começa a olhar para o nível de fato quântico, que é o que existe além da matéria do que eu estou observando. E a nossa mente, que até então começava a pensar sobre só aquilo que eu observo e só aquilo que eu Ah, reconheço, ela passa a sentir, que é quando a consciência começa a se perceber. e nesse sentido, né, às vezes, quem está aí no movimento de despertar espiritual, meio que já sente esse chamado de expandir, né? Mas às vezes pode ser também que a Sim, pessoa pense assim, tá, mas para que que eu vou mexer com isso? Né? Para que que eu estou custando a dar conta aqui do que eu tenho aqui, por aqui, né? Nesse sentido, eu fico pensando assim, né? Vamos trazer aqui bem para o aspecto da matéria mesmo, né? Muitas vezes a pessoa não sabe lidar com os desafios que a própria matéria vai trazendo para ela, né? Então, por exemplo, financeiramente. Então, trabalho, trabalho, faço mil coisas e me disponho e tal, tal, e não consigo ser próspero, não consigo ter dinheiro, ou tudo que tem vai embora, enfim.
tenho um relacionamento afetivo, mas toda vez estou esbarrando, aí separo de um, vou para outro, e aí começa de novo o mesmo ciclo, né? Então eu vejo assim que para quem está aqui encarnado, seria a possibilidade de sair dos ciclos repetitivos que são impostos por essa consciência inferior ou impostos por a programação de um planeta de terceira dimensão, que é o que a gente chama de samsara, né, ou reencarnações, mas que não necessariamente, ultimamente tenho visto isso, que não necessariamente a gente precisa desencarnar para ter ciclos repetitivos, né? No campo emocional, quantas vezes a gente passa por um determinado desafio e aí, de repente, aquele desafio parece que acaba, a gente acha que se libertou daquilo, daí passa um mês, uma semana, que seja, aquilo volta. Aquilo acontece de novo, seja com as mesmas pessoas, seja com outras pessoas, né? Então, essa condição de expansão através desse corpo quântico, ela ajudaria a pessoa a sair dos ciclos repetitivos, porque ela entenderia onde está a questão e conseguiria achar alternativas mais amplas, que funcionassem melhor para ela, mais inteligentes, vamos dizer assim, e aí ela aplicaria isso na vida dela cotidiana, né? Imagino que seja assim. Agora, pela nossa experiência enquanto terapeutas, né, tanto minha quanto sua, a gente sabe que se a gente não limpar este corpo emocional, pelo menos de uma boa parte dessa densidade que nos impede de ver, é como se a gente tentasse subir e ficasse se deparando com muros, né? Muros, no sentido frequencial, né? E essas capacidades, seja os corpos sutis, seja outras dimensões, elas estão em outro nível de frequência. Portanto, nós temos que ter o mesmo nível de frequência, o mesmo nível de frequência da prosperidade, mesmo nível de frequência do amor incondicional, ou de pelo menos de um amor que vai além aí do desejo e do orgulho, né? E o que dá, esse muro que a gente às vezes não ultrapassa são essas crenças, bloqueios emocionais e traumas que existem nesses corpos, né? E isso é o que impede. E é onde entra, então, o trabalho terapêutico com as frequências para mudar essa questão. Agora, isso aí muita gente até já sabe, mas uma coisa que eu estava aqui pensando, daquilo que a gente já até conversou antes, é, não basta só a gente fazer essas limpezas. Porque se a gente limpa e, né, transmuta e eleva e entra num estado de frequência mais elevado, quase que iluminado, vamos dizer assim, né? Se a gente não utilizar bem essa capacidade de rede neural, de rede quântica, né, de conexão, porque a gente pode se conectar com frequências que também são inteligentes, que são, em termos frequenciais elevados, existe mais luz, mas o conteúdo quântico, né, dessas frequências não são positivos. A internet, né? É isso que a gente estava conversando, né? Hoje, talvez a Matrix não seja mais o nosso grande impedidor de um progresso de expansão, mas até o que nós mesmos estamos criando através de redes sociais, seja, né, qualquer uma dessas aí. Porque o que se fala e o que se conversa nessas redes sociais com 5G, né, vai expandindo e criando uma outra camada, né? E aí já é coletiva, mais desafiadora de ultrapassar, né? O que que você acha disso e como que esse corpo quântico poderia ultrapassar isso, né? Como que você vê essa parte? O processo tecnológico que estamos vivendo, ele faz parte inclusive, do processo de crescimento, expansão da consciência. A tecnologia,
inclusive é utilizado como um processo de expansão da própria mente, né? Fisicamente, a gente não consegue utilizar toda a nossa potência em relação ao cérebro, toda a nossa potência em relação de desenvolvimento, de potência cerebral. Ainda não estamos aí, por mais que existam alguns, entre um e o outro consiga, a grande maioria não faz isso. Quando a tecnologia é usada como um processo de expansão da consciência e faz isso em níveis elevados de consciência, de integração, de movimento de entendimento, de expansão própria, auxílio na inteligência para que você use isso de forma positiva, a tecnologia, pelo avanço, ela entrou, ela consegue fazer essa expansão de auxiliar no seu processo. Quando a gente continua criando e acessando informações que só vão trazer relevância para densidades inferiores, eu estou no mesmo nível de tecnologia e de percepção e de rede de seres que têm essa mesma intenção, de permanecer muito ligados a estados inferiores de conhecimento, de matéria, de integrados a um sistema muito mais materialista. Quando eu, por exemplo, estou rolando a rede ali e somente passando o tempo, não tem nenhum tipo de informação, não existe conhecimento sobre ali, existe somente o passar do tempo. Ou mesmo eu estou acessando algum tipo de informação que não vai trazer nada que eleve o meu progresso emocional, ou mesmo racional ali para que eu possa entrar num estado mais evoluído. Você está participando de níveis baixos de consciência, de vibração, por mais que estejamos aí no processo de expansão e crescimento tecnológico. Então, seres de diferentes espaços do tempo, em diferentes estados da matéria, também estão em processo evolutivo. Será que a nossa evolução, de fato, ela está sendo em forma de crescimento? Ou estamos caminhando por um processo onde a gente vai continuar muito mais ligados à matéria, onde vamos falar com uma situação de máquina sem consciência, que é a questão ó, de onde eu estou, para onde estou caminhando? É quase como se estivéssemos caminhando como máquinas. Eu somente realizo o que eu estou fazendo, penso sobre aquilo que eu estou produzindo. Quando a gente vê, por exemplo, algo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, diversas pessoas que não têm muitas vezes essa questão de pensamento ou de observação sobre aquilo que diz, e fala, entra em um estado muito mais negativo de informação, de nível vibracional, e cada vez essa rede ela vai caminhando para a destruição da própria informação daquilo que ela está fazendo. São informações que muitas vezes não são relevantes, informações que não trazem um estado elevado de consciência, ou muitas vezes não trazem nem sequer um nível de informação, e você continua preso à mesma manifestação. Então, você pode tanto expandir para um estado muito alto de consciência, de elevação, ou até mesmo continuar bloqueado essa informação quando você não percebe que a sua consciência de fato está. Ó, eu estou me retirando de alguns conceitos, mas eu estou me internalizando com outros. Eu estou, de fato, expandindo a minha consciência para um nível muito superior e me conectando com aquilo que traz verdade à minha informação. É quase como se você tivesse um carro 0 km, né? Eu estou dentro dele, mas eu não sei nem ligar. Mas eu quero, de alguma forma, operá-lo. Então, eu não vou conseguir, É, porque ainda eu não tenho essa informação, não tenho sim. esse desenvolvimento para fazê-lo, né? E você me fez lembrar aqui de uma coisa muito interessante. Nosso tempinho já está finalizando, né? Mas só para a gente já ir fechando aqui. Você me fez lembrar de uma situação. Tem um aplicativo que as pessoas são mais, vamos dizer assim, não é igual o Instagram, que posta coisas mais aparentemente perfeitas, né? Mas é um aplicativo que todo mundo sai contando as coisas da vida, né? São mais verdadeiros, vamos dizer assim. E aí, nesse aplicativo, as pessoas escrevem várias coisas, é mais de escrever. E toda vez que eu abro esse aplicativo, tem alguém falando como está se sentindo, né? Até porque neste aplicativo eu entrei para uma, né, através do algoritmo, mais coisa de terapeuta, psicólogo, né? Então tem sempre alguém ali contando. E eu já vi várias informações de pessoas dizendo assim: eu acordei hoje, ou passei o dia hoje, com muita ansiedade, muita angústia, uma dor no meu peito, uma mente acelerada, sentindo medo, ou sentindo tristeza, né?
um vazio, né? São vários mesmo. Se você entrar, você vai ver que são vários que dizem isso. E na maioria são homens e mulheres que têm em torno de 28, 30, 35 anos, né? São jovens, né? São pessoas jovens. E aí, muitos deles dizem assim. E aí quando eu fico assim, eu, para me distrair, entro nas redes sociais e fico passando ali a timeline, né? Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, né, exatamente nisso. E quando a pessoa começa a passar essa timeline, o que que ela faz? Ela gera mais ansiedade, ela gera mais medo. Aí, se ela vê uma imagem, por exemplo, de um estado do qual ela gostaria de estar, alguém na praia. Aí ela gera sentimento de injustiça, gera sentimento de humilhação por ela não ter, de repente, aquela condição de estar ali. E aí daquilo ali ela vai culpar alguém e depois ela vai culpar Deus por não dar essa condição para ela e dar para outras pessoas. E aquilo vai criando um estado muito pior do que ela está, né? Sendo que ela podia simplesmente buscar outras formas de resolver essa questão. Então, o que eu vejo é assim: a gente tem a ferramenta na mão, no sentido da nossa própria capacidade e competência de alcançar estados melhores de consciência e utilizar isso a nosso favor, mas ainda não existe a consciência. Portanto, a frequência eleva, que é o campo material e tecnológico, mas a vibração não eleva, porque a vibração tem a ver com a tomada de consciência, que é uma energia diferente da energia mental e intelectual, né? O mental e intelectual é reduzido, como a gente já falou, e a consciência é mais expandida, né? Eu acho que tudo, às vezes a gente não percebe o quanto essas coisas compõem a vida da gente em todos os sentidos, né? A gente Que é o já que a gente está já comentou tá na sobre hora a de grande teia. finalizando aqui, aí vou pedir só para você já ir deixando aí. Sim. Então, a gente tem comentado sobre o universo fazer parte de uma grande teia, o planeta Terra fazer parte de uma grande teia, onde eu me conecto com o outro, e aquilo que eu vou vibrando, vou internalizando, aquilo que eu vou rolando a tela no celular, vai criando outros tipos de teias de informação. Aquilo que o celular, as redes sociais entendem como algoritmo, entendemos como algoritmo, faz parte daquilo do movimento que eu vou fazendo, realizando, percebendo, olhando, gostando e atraindo realmente para um nível de maior informação. Quanto mais você ressoa num nível que cada vez mais vai trazer informação obsoleta, trazer um nível de informação energeticamente negativo, mais te conduz a níveis mais baixos ainda de vibração. Isso vai gerando uma rede em movimento, onde em movimentos ciclos a gente caminha exatamente para estados cada vez mais inferiores. Eu Então, até, tudo faz aqui parte para a realmente gente ir do grande sistema. finalizando, eu vou mostrar aqui o que você fez, né? Que é essa pétala aqui aliás, essa flor, né? Sim, Que cada uma desses níveis aqui, que são dessa expansão desse corpo quântico, né? Vai acessar sim, uma frequência, vai acessar um estado. Então, eu vi que você colocou que medo, né? Colocou outros, amor, né? Vários frequências. E a rede aqui também das conexões que nem sempre são positivas, né? isso. Achei aqui o campo quântico, né? O nível é, da expansão da consciência, as frequências. Aqui também a gente, enquanto unidade, né? Que está interconectado uns com os outros, Exatamente. né? Achei fantástico aqui, ó. Essa imagem ficou muito boa. Ela dá traz, né, essa noção para quem está pensando aí sobre isso aqui junto conosco, de como seria essa rede, né? Que é uma rede que se conecta a seres, mas também é uma rede de expansão do próprio ser, né? Quando você coloca essas pétalas aqui Sim, em volta, né? exatamente. Eu quis representar exatamente o corpo quântico, a consciência realmente de interligação entre mim e o outro.
de mim, com você, né? E o quanto a nossa próprio campo energético ele interfere com o outro e nos conectamos com outros campos. Quando a gente percebe como corpo quântico, a gente percebe que as realidades estão ao nosso redor. Todos os campos energéticos, o espaço, o tempo, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, o corpo quântico ele consegue acessar essas realidades, atravessar o tempo, e conectar com o outro. E o outro está passando pelo mesmo estado vibracional. Então, níveis de consciência diferentes, estados vibracionais diferentes, e campo se organizando ao nosso redor ao mesmo tempo. Então, o nosso nível de consciência entrando nesse estado nos faz realmente acessar campos, informações, alterar estados de consciência, que é sair do estado vibracional muito mais negativo para entrar no estado vibracional muito mais sutil. E se a gente está no estado mais sutil, enquanto a esses estados vibracionais, cada vez que a gente amplia o nosso conhecimento, abre a mente, ela começa a acessar um campo muito mais maior, um campo maior. É quase como se a gente estivesse entrando em estados cada vez maiores de consciência, atravessando planetas. Eu estou aqui, mas pensando sobre o universo. Pensando sobre o universo, a minha mente se abre muito mais. Então, o mesmo acontece com a minha energia. A partir do momento que eu observo, que eu entendo, que eu compreendo, a mente se amplia e a nossa energia também. Ótimo, acho que essa conversa foi muito boa, né? Eu espero que o pessoal que esteja nos ouvindo vai Eu acessar achei riquíssimo depois, também. né? Espero que, é, espero que as pessoas também possam nos ajudar a pensar um pouco mais sobre isso tudo Sim, também, né? sim, sim, né? Comentar, né? Trazer novas ideias, né? E até alguma problemática também que envolva, né? Casos aí para a gente depois até trazer para a gente conversar mais a esse respeito e ampliar mais, né? Então tá ótimo. Vamos finalizando aqui, né? Agradecendo aí essa oportunidade de fazer um trabalho como esse aqui, que eu acho que faz parte do nosso plano de alma em conjunto, né? O meu e o seu aí que está se abrindo para nós. Sim. Eu tenho certeza que essa rede que estamos construindo nesse momento, né, Sim, que já vem há algum tempo, ela se torna cada vez maior de compreensão, de entendimento e ampliação da própria consciência. é isso mesmo. Gratidão, viu? Beijo grande e até semana que vem. Sexta-feira tem Até mais, semana que né? vem.